A gente acabou de sair de 4 dias de Web Summit. 30 mil pessoas, dezenas de palco, stand da Deploy, muita gente de design veio conversar com a gente, veio ter com a gente, porque pela primeira vez a gente teve um stand grande, né? A gente está cansado, com o pé doendo, com a perna doendo, a voz, todo mundo rouco, né? Mas estamos aqui. Né? Então, esse episódio, a gente vai falar um pouco de um resumo de tudo que a gente viu. O que aconteceu aqui no evento, o que a gente aprendeu, o que a gente conversou, com quem a gente conversou, tá? Então, fica com a gente, porque a gente vai trazer um pouco da nossa visão desse evento inacreditável de tecnologia que está acabando hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro. Boa. Antes de mais nada, eu sou o Mal Barros, bem-vindo, esse é o podcast da Deploy, onde a gente fala sobre carreira, a gente fala sobre comportamento, sobre portfólio, sobre muitas outras frentes relacionadas ao universo de UX Design. Né? E hoje a gente está aqui com um mestre, né, que é 100 vezes melhor do que eu para fazer isso, que é o Gabs Ferreira, que provavelmente vocês já conhecem. Né? E a gente vai falar um pouco sobre tudo o que aconteceu aqui. Você quer se apresentar, Gabs? Boa, fico tímido de ser chamado de mestre, mas obrigado pelas palavras, cara. Eu sou o Gabs, eu trabalho com tecnologia e criatividade já faz... mais de 20? Quase 20 anos, entregando a idade, né? Crio conteúdo aí para internet em vários formatos diferentes, trabalho em uma empresa com marketing e conteúdo e tô aqui para somar com o Mal aí, trazer as minhas impressões do Web Summit de 2026. Muito bom. Então, temos muito a conversar, né, cara? Bora. Temos pouco tempo, então vamos ser rápido aqui. Bora. Né? Então, pessoal, para quem não sabe, né, essa aqui provavelmente é a 7ª ou 8ª edição que a Deploy está presente no Web Summit. Caramba, a gente começou em Lisboa em 2018, né? E fomos 19, 20, né? Aí 21, 22 teve pandemia, depois a gente retomou, né? E em cada ano a gente foi galgando um degrau diferente aqui. A gente começou com uma startup no Alpha, né? Que são as startups em early stage. Pequenininho lá, depois, né? Exatamente, são as menores, né? Recém-investidas, né? Aham. Que normalmente ainda tem uma ideia. Você não tem você não tem um produto muito bem formatado ainda. Mas a gente, nessa altura, a gente já tinha um produto, mas a gente estava desenvolvendo esse produto ainda. Né? A gente estava naquele dilema, pô, a gente é uma plataforma ou a gente é uma empresa de recrutamento? Né? Como é que a gente faz isso funcionar? Né? Tivemos que tomar decisões difíceis aí ao longo dos últimos anos. Né? Mas o nosso papel é sempre conectar os melhores profissionais de UX Design com as melhores vagas de UX Design. Né? Então, por mais simples que isso pareça, isso é uma arte. Sim. Contratar é uma arte, se encontrar a pessoa certa para fazer a coisa certa não é nada fácil. Né? Então, a nossa presença aqui, pela primeira vez, foi uma presença maior, massiva, com mais não, né? Nós éramos em 10 pessoas aqui hoje no stand, expusemos todos os dias, diferente das outras vezes, né? Porque nos pavilhões de startup, você só tem um dia de exposição, mas nessa edição foram 4 dias de exposição. 4 não, né? 3 dias inteiros e o final do primeiro dia, né? Então a gente tá, cara, super animado, cansado, né? Mas a gente tá, cara, consciente de que a gente vai colher bons frutos aqui, Com né? certeza. Então, vamos começar? Bora. Né? Então, acho que a gente pode falar um pouco sobre, né, como é que funcionam as coisas aqui no Web Summit, né? Existem pavilhões, existem palestras, né? Do que você viu aqui, Gabs? O que te chamou a atenção? O que você achou que falou, pô, isso aqui achei legal? Cara, é tudo ao mesmo tempo em todo lugar, né? Então, se você abre a programação do Web Summit lá no aplicativo, você vai ver que tem palestra acontecendo, masterclass acontecendo, workshop acontecendo, e ao mesmo tempo tem ativação de marcas, tem gente dando brinde, tem gente fazendo pitch, tem competição de startup, então tem tudo acontecendo. E assim, eu acho que é impossível a gente fugir do tema mais falado desse ano, que foi do ano passado também, que é IA. Né? Assim, inevitável. IA é a palavra que você vai ouvir de todos. Mas eu tenho uma percepção um pouco diferente desse ano. Ano passado, eu vim para cá e, mais uma vez, né, tinha muita gente falando de IA, vendendo IA e tal. E aí eu parava nos stands para entender o que as startups estavam tentando construir. E para ser bem honesto, Mal, eu ouvia muitas buzzwords, né? Muitas palavras ali, tipo, a gente usa agentes, automação e não sei o quê, mas pouca coisa prática, sabe? Eu tentei entender vários produtos que as pessoas estavam criando ali e eu não conseguia enxergar a utilidade de verdade. Esse ano tá diferente. Esse ano eu percebo que as empresas estão mais maduras no uso que elas estão tentando fazer com o IA. Eu percebo que elas estão tentando pegar a IA e substituir camadas dentro de produtos, né? Construir infraestrutura que substitui essas partes muitas vezes burocráticas que a gente vê no trabalho do dia a dia das empresas. Então, minha percepção geral é
IA continua a palavra do momento, continua o hype, né? Mas tá mais concreto o uso e para que a gente vai usar e para que as empresas e startups querem vender. Cara, isso é muito legal, né? Porque isso está mostrando que os produtos estão mais maduros. As pessoas estão começando a perceber e ter mais clareza de qual problema elas estão resolvendo. De nada adianta você ter altíssima tecnologia se você não está ajudando ninguém. Né? Você não está mudando, né, o negócio e nem a vida de ninguém. Né? Que mais, cara? Tendências? Você viu alguma coisa aqui muito louca? Cara, eu acho que essa tendência de substituir camadas de infraestrutura de serviço por IA é uma tendência, né? Por mais que isso seja já lugar comum para muita gente, parece que é comum, mas a gente está numa bolha, né? Eu, você e essa galera que está aqui no evento, que a gente acompanha a tecnologia o tempo inteiro, que a gente está vendo as coisas acontecendo o tempo inteiro, parece que, todo mundo está usando IA. Todo mundo está usando IA, mas não está, né? Isso não chegou ainda no interior do Brasil, no Brasil, como é que o pessoal fala? No interiorzão das empresas que... Cara, meu pai, por exemplo, tem uma empresa no interior de São Paulo e até hoje ele não usa cloud, até hoje ele hospeda em servidor físico. Então, eu acho que vai demorar muito ainda para chegar no povão, vamos dizer assim, né? Aliás, povão acho que é uma palavra ruim, deixa eu falar de novo. A gente não tá ao vivo, né? Não tá ao vivo. Vai demorar muito para chegar na massa, né? Mas a gente está vendo, por exemplo, vou te dar 3 exemplos de empresas que eu vi aqui. Uma delas se chama Real Oficial, é uma startup de um cara que, basicamente usa GenAI para automatizar corte de vídeo. Então, os clipadores, né? A galera que faz corte de vídeo e posta em canal. Então, esses canais enormes, o maior cliente deles é o pessoal do Podpah, o podcast lá. Tem uma galera que meio que trabalha para eles, cortando vídeo e criando canais de cortes para essa galera. Então, o Podpah é o canal principal e tem dezenas, talvez centenas de outros canais de cortes que pessoas que são fãs e que gostam dele usam a ferramenta do Real Oficial para cortar, publicar, são remunerados para isso pela plataforma e dão visibilidade para o canal. E tudo isso com GenAI, né? Então, cara, produzir vídeo é difícil, produzir vídeo é trabalhoso e gerar cortes, né? É chato ainda. É um trabalho que dá para ser automatizado, certo? Então... Chato e repetitivo. Exato. Né? GenAI entra para isso. Tem uma outra plataforma que tenta, de uma amiga, Kate, que chama Solu, que eles estão tentando tirar uma parte do processo de contratação de profissionais de tecnologia usando IA. Eu acho que essa é um pouco mais controversa, porque aí é entrevista com IA. Então, assim, eu acho que é um pouco mais controverso. É muita ousadia, né? É difícil, exato. Eu acho difícil também. Eu acho um produto... Eu até falei para ela, olha, eu acho que é um produto mais difícil porque tem muita gente resistente com relação a isso, né? Mas aí ela disse que a ideia é usar a IA como uma camada de filtro. Então, assim, ela criou uma solução lá que entrevista as pessoas, faz um filtro e a empresa pega a pessoa depois dessa filtragem. A empresa pega essa pessoa para entrevistar e conversar depois que ela passou por uma série de testes ali com IA e tal. Interessante, ousado. Vai dar certo? Não sei. Desejo todo sucesso, mas acho um problema difícil. Cara. Acho um problema bem difícil. É o caso clássico, né, cara? De que você tem uma ideia legal, você tem um mercado que você enxerga uma oportunidade, mas nem sempre isso é uma solução viável. Né? O tempo vai dizer e o foco da pessoa vai dizer. Né? E startup é aquilo, né? Você começa num problema e muitas vezes termina em outro completamente diferente. Tentativa e erro, cara. Né? Não adianta. Você não vai acertar na primeira. Vocês acertaram de primeira? Cara, eu falei 3 vezes, né, cara? Sério? 3, Sabia, não. cara. Essa é a minha 4ª empresa. E a primeira que deu certo. Qual foram as outras 3? Cara, eu comecei com um estúdio de ilustração, né? Onde todo mundo era designer. Todo mundo era ilustrador. Cara, isso é a receita do caos, né? Porque o ilustrador, ele sabe desenhar. Sim. Só. Sim. Quem vai vender? Sim. Entendeu? Quem que vai definir quantos outros vão ganhar? Quando o dinheiro entra, vai pra quem? Entendeu? Tributo. Cara, fechar uma empresa devendo sei lá quantos R$1.000, cara. Porque a gente nem sabia que era uma DARF, que era uma DAS, uma guia de previdência, que tudo coisa que você tem que pagar. Quer dizer, você não tinha skill. Né? A segunda foi um estúdio de design, né? Que eu troquei totalmente os sócios, a gente desfez a sociedade, eu comecei uma outra empresa do zero, né? Comecei sozinho, falei, nunca mais quero ter sócio, nunca mais quero ter sócio. E aí a segunda, né? Comecei de novo com outros sócios, né, cara? Esses sócios já eram diferentes, nem todos eram designers, mas a gente não concordava em nada.
Eram pessoas legais, que tinham skills complementares às minhas, mas a gente tinha visões completamente diferentes, cara. E não era só no business, era da vida. Sacou? Você não concorda em coisa prática, em coisa de princípios. Cara, isso é a receita do caos. E a terceira, cara, eu não vou dizer que a gente faliu. Essas outras eu fali mesmo. Entendeu? Declaradamente abri falência. A terceira, cara, a gente pivotou pro que a gente é hoje. Né? Porque aí sim eu já estava com os sócios certos, que são meus sócios atuais, né? De novo, com qualidades complementares, só que a gente concorda em quase tudo. Né? E essa tríade de 3 sócios, cara, ela funciona. Porque sempre vai precisar de um voto de Minerva. Sim. Você nunca vai chegar num dead end onde não se decide nada. Sim. Entendeu? Sim. E aí, cara, a gente calhou da gente começar a montar time de design e a gente pivotou. Né? Mas o estúdio não andava bem. Sim. Não estava bem. Porque a gente não tinha clareza do produto, não tinha clareza da plataforma, mas a gente estava com um time bom. Então a gente falou, cara, a gente está fazendo alguma coisa errada, porque nosso time é muito bom, a gente se completa, mas esse negócio não vai. Não vai pra né? frente. E aí, cara, foi pivotar que, meu... Aí fomos pra cima. Que legal. Deixa eu trazer um ponto aqui. Vamos pro bloco agora, então, Bora. de insights. Tá. Né? Então, eu escutei muita coisa boa aqui. Né? A galera fala, pô, mas o Web Summit não é um evento para designer. É verdade. Né? É um evento de tecnologia, para todos os efeitos. Né? A gente tem uma pressão menor de designers aqui, desconsiderando, é claro, né, a parte do Marketing Summit, que aí você fala de design, mas ele está contido em outro contexto. Né? É um marketing mais voltado para branding, né? Para campanhas. Não é o que a gente faz, que é produto. Né? Então, eu escutei uma coisa muito legal, cara, que a gente sempre fala, né, sobre hard e soft skills nas empresas, né? Pô, a hard skill é a tua habilidade que você tem, que te consegue entrevista. Mas o soft skill é o que vai fazer você ser contratado e vai fazer você permanecer na empresa. Aí eu escutei uma terceira skill, cara, que você pega por aqui, mas eu não tinha ainda equiparado a importância dela, e hoje eu vejo a importância dela, que é a tal das sensorial skills. São as habilidades sensoriais. Eu fiquei pensando, meu, o que esse cara tá falando, né? Porque, meu, o que ele tá falando? É cheiro? Sabe? É língua? É ouvido? Né? Do que ele tá falando? Ele falou, cara, sensorial skills é a habilidade que você tem de ler ambientes. Cara, achei isso fantástico. É uma coisa tão óbvia, né? Mas a gente nunca parou para pensar. Então, o que significa isso? Quer dizer que, assim, vou dar o meu exemplo, tá? Empresa no Brasil, a gente viu a oportunidade de empreender fora. Ganhamos lá, através de um voucher de um programa de aceleração português, a gente foi empreender em Portugal e meio que começamos a empresa em 2 países ao mesmo tempo. Sim. Chegamos lá, cara, português não fala português. Na verdade, nós é que não falamos português, a gente fala brasileiro. Sim. Né? Então a gente achou que a gente ia dropar essa onda, a gente não dropou essa onda. Você não fala a língua deles. E o ritmo deles é completamente diferente. E é normal isso. Não se trata de quem é melhor e de quem é pior. A gente não teve a sensorial skill. A gente teve muita dificuldade de ler o ambiente. Entender onde você está, entender como as pessoas pensam, como elas tomam decisão, quanto tempo demora para tomar essa decisão. E a gente está acostumado, cara, com doideira, né? A gente, cara, vem de um ambiente de extrema hostilidade, que é empreender no Brasil. É muito difícil empreender no Brasil. E a gente foi para um contexto muito mais amigável, porque é um país muito menor, com leis muito diferentes das nossas. Competição menor. Competição, cara, é tudo menor, os problemas são menores, né? Tecnicamente são mais fáceis de resolver. Sim. Né, cara? Então a gente demorou isso. E isso no contexto empresarial também é importante. Porque você passou da onda de ser contratado e foi trabalhar numa empresa. Cara, você vai ter que entender onde você está. Quem é que manda, quem é que não manda? Quem é o cara que é falso, quem é o cara que é verdadeiro? O que vocês realmente entregam? Quem que organiza, quem documenta? Né? Lê as pessoas, lê as tribos. As empresas têm tribos. Né? Então, cara, eu achei esse insight assim, fantástico. Diga. Cara, eu tive um insight agora, saindo da sua palestra, porque, mais uma vez, voltando para AI, né? A gente está cada vez mais construindo produtos e interfaces em cima de AI. E cada vez mais tirando interação humana, tirando o toque humano das interações dos produtos que a gente constrói. E se a gente tirar o humano, né, e for tirando cada vez mais e não pensar em como o agente ou o que quer que seja que vai interagir com o seu cliente vai proporcionar essa experiência, né, abre-se todo um novo leque dentro de UX. Exatamente. Não é? É muito louco isso. É muito doido pensar nisso, né, cara? E assim, é aquela coisa que a gente não para e não observa. A gente tá muito ludibriado com as novas possibilidades. Mas, cara, é como aprender a falar, né? Uma coisa é você entender uma língua. Então, você sai falando para todo mundo, persuadir pessoas, enganar pessoas. Né, cara? É o que você faz com a língua, né? Então, a gente, pra mim ainda, né, pelo que eu tô sentindo aqui no evento, tem um hype
exacerbado de IA, mas ainda não está claro o que fazer e qual é o papel das pessoas em todas as áreas. Não é só design. E existe alguma qual que é a palavra? Alguma área dentro de UX focada em experiência para IA, para agentes? Cara, eu já fui a palestras, eu já vi vídeos né, falando sobre o AIX. Olha aí, que é o tendência. cara que vai desenhar a IA. Né? Só que ele não é o desenvolvedor, ele não está por trás do código. Tá. Ele está pensando como que o humano vai se relacionar com essa IA. Aí você Tá. vai pensar, pô, cara, mas o futuro é chat. Cara, nem sempre. Nem sempre. Entendeu? Então, por exemplo, outro dia eu vi uma entrevista, cara, de uma galera de agro. Cara, isso tá muito fora da minha, da minha amplitude de visão. Eu nunca trabalhei numa empresa de agro. Sim. Eu não sei como é a tecnologia em agro. Sim. Da mesma forma que eu não sei como é a tecnologia dentro de uma indústria. Como é que os caras desenham os sistemas da Gerdau, por exemplo? Como é que o cara desenha o copilot do avião, cara? Isso não tem nada a ver com Figma. Não tem cara, é um negócio muito louco. Né? E aí eu vi os caras falando, uma entrevista na televisão, falando, cara, que os tratores deles têm IA. E essa IA, ela identifica muito rapidamente quais são as ervas daninhas, cara. E ela define quais são e ela emite um laser que queima as ervas daninhas, cara. Caralho. Cara, você imagina na prática o que isso acontece? Então você foi lá, né? O trator passou, arou a terra, preparou a terra para semente. Aí depois vem alguém com outro trator, uma outra máquina, ou um carro, ou alguém mesmo fisicamente e joga lá sementes. Independente do que você está plantando. Tempos depois, dependendo do que você está plantando de novo, o negócio nasce. Só que, cara, sempre nasce joio com trigo, né? Vai ter uma erva daninha ali, vai ter um espinho no meio lá ali do trigo, Sim. né? Vai ter as coisas. Então, a IA dos caras identifica quem não é o que ele plantou e queima. Você imagina o tempo que os caras ganharam nesse negócio, cara. Só de alguém não ir lá e furar a mão no espinho, né? E depois que você colheu, você separar um do outro, cara. Você já separou feijão? Cara, isso é trabalho de mãe brava com o filho. Ah, você brigou com o teu irmão, então agora vai lá separar feijão. Você fica lá 2 horas identificando cadê os feijão, cara, que não presta. Agora tem uma IA que queima o feijão que já morreu. Ah, para! Eu conheci uns anos atrás uma empresa chamada Traction. E hoje eles devem fazer um monte de coisa com IA, mas o que eles já faziam na época já era revolucionário, que é, eles tinham, um dos produtos deles era um sensor que ia em máquinas, vários tipos de máquinas industriais e agrícolas, e que essa máquina ficava, por exemplo, perto de uma peça esse sensor ficava perto de uma peça da máquina que podia quebrar, ou de vez em quando ia ter manutenção, e quando estava para quebrar, quando estava para pedir a manutenção, o sensor manda um sinal de rádio, não é nem para um dispositivo que se conecta com o sistema deles e avisa o cara que, ó, a roda tal do sistema X na máquina no campo Y vai quebrar mês que vem, tem que trocar. Olha que doido. Maravilhoso. Cara, é muito louco, né? Então, assim, quando a gente pensa na aplicação dessa tecnologia, né, cara, como você mencionou, como eu falei lá do setor de agro, cara, a nossa cabeça né, começa a expandir de um jeito que a gente não esperava. Né? Então, não é só uma questão de ter ideias, é a questão de ver a aplicação dessa tecnologia e como isso interfere no negócio. Sim. Como isso interfere no jeito que as pessoas fazem as coisas, né? Sim. E, cara, me diz uma coisa, você conheceu alguém interessante aqui? Conversou com alguém muito diferente de você, que você aprendeu alguma coisa? Cara... Eu vi muita gente exótica aqui, cara. Cara, sim. Eu conversei... Olha, teve o Antônio do Real Oficial, que eu já contei, que é um cara que faz um negócio diferente com o GenAI. Teve uma moça que eu conheci ontem, eu fui num evento da Replit ontem, num happy hour da Replit, e eu conheci uma moça chamada Luana, que era investidora e foi morar um tempo no Vale do Silício e tal, e aí quando veio a onda de IA, ela falou, quero ajudar o Rio a se transformar na cidade da inteligência artificial. Parece que tem um movimento para transformar o Rio na cidade da IA, e ela é uma pessoa que eu nunca conversaria normalmente, assim, sabe? Ela tem um perfil totalmente diferente, ela é loira, parece uma modelo, assim, magra, moça bonita e claramente a gente não frequenta os mesmos círculos, claramente a gente tem vibes bem diferentes, mas num evento de happy hour, pós-evento, a gente começamos a conversar e tal, e aí eu falei que o trabalho que eu venho fazendo com o governo da Estônia, e ela falou que ela vem fazendo um trabalho com a prefeitura do Rio, e eu falei, caramba, a gente tem uma sinergia aí que eu nem imaginava, né? Ela estava com o prefeito do Rio semana passada, num evento e tal, e eu falei, cara, vamos conversar, legal. Sabe? Então é uma pessoa que eu jamais conversaria normalmente, vamos dizer assim, que num evento a gente fez uma conexão. E foi muito louco. Não, foi muito louco, cara.
Foi muito louco. Conheci muita gente diferente aqui também, cara. Muita gente diferente foi lá no stand, né? Então a gente sempre, pela nossa experiência nos outros pavilhões, como eu mencionei, que a gente fez a escadinha, né, dos pavilhões nos Web Summits anteriores. Então, as pessoas que vinham não são as mesmas que vieram hoje. A gente notou uma diferença muito grande. Eu não vou dizer na qualidade da pessoa, que as pessoas, né, cara, são diferentes. Mas o tipo de pessoa que frequenta o pavilhão é diferente da pessoa que frequentou nosso stand, né? Não é a imensa maioria, né? Muita gente que frequentaria lá também veio, né? Que são pessoas que não têm o fit com o que a gente espera do evento, né? Mas na mesma a gente sempre conversa, né? Porque, cara, você rola um rapport com a pessoa e aí não vai ser hoje, mas daqui a 1 ano, daqui a 2, cara, o tempo mostra isso, que tem gente que eu encontrei no Web Summit de Lisboa que eu vi aqui hoje. Há 5 anos atrás, cara. Né? E não tinha nada a ver a gente 5 anos atrás. E hoje já tem, porque hoje essa pessoa evoluiu. Hoje a pessoa casou, hoje a pessoa tem uma empresa que precisa do meu serviço, ou a empresa dela faz uma coisa que eu preciso. Sim. Então é legal você ver a evolução do negócio, né? Sim. Mas o que eu achei mais engraçado, cara, mais interessante foi que, assim, dessa vez, a gente teve acesso a muita gente da equipe do Web Summit. Cara, e é uma equipe muito boa. É curioso você parar para pensar, cara, que o Web Summit é uma empresa, gente. É um evento. Eu sei que é um evento, cara, mas os caras fazem, tipo, 4 eventos desse tamanho todos os anos em países completamente diferentes. Imagina um trabalho. Cara, isso é um trabalho colossal. Então você maluco. vai, não, aí a gente pensa, igual professor, né, que na época das férias ninguém trabalha. O quê? Você tá maluco, Os cara? caras já estão trabalhando pro ano que vem. Exato. Né? Você tem que fechar o... Já tem ticket vendendo aqui, cara, pro ano que vem, né? Então, eles têm uma turma que é só do Speaker Success, que é a galera que falou comigo sobre como é que seria a minha palestra. Você tem uma outra galera que fala só de relacionamento, outra galera das Masterclasses, das Round Tables, do Food Summit, né? E a cada Web Summit você vê uma diferença, não vou dizer evolução, né? Porque cada evento é único, mas você vê uma diferença no jeito que eles fazem o evento. Então, ontem, por exemplo, teve futebol aqui, cara. Estamos em ano de Copa. A Copa tá começando hoje, inclusive. Daqui a pouco, né? né? Daqui a pouco. Tem abertura aí. Né? Então, cara, a habilidade de adaptação dos caras é inacreditável, é muito boa. Sim. E a gente teve acesso a gente decisiva do evento, que é gente muito boa no que faz. E aí isso me deu, cara, uma clareza muito grande. Como eles fazem isso? Qual que é o level de competência que um evento desse tamanho precisa ter? Pô, Rio de Janeiro é 35 mil. Cara, o Lisboa são 75 mil pessoas. Uau. Cara, é muita gente pra você pensar. E você vê, no geral do evento, não tá nada errado. Reclamou do app. Cara, os caras têm que pensar em 500 milhões de outras coisas que podem dar errado. Desde banheiro, a iluminação, ar-condicionado, internet, cara. Horário, tudo. Tudo. Né? Abertura. Cara, meu Deus, eu achei muito legal. Eu consegui enxergar o Web Summit como uma estrutura organizacional. É uma empresa muito bem montada. É uma empresa sólida. Né? Que tem seus clientes. Nós somos clientes do Web Summit. Né? Não somos usuários, né? Mas somos os clientes. Muito doido, né? Cara, e qual é a sua expectativa, então, para o que vem? Né? Não para o Web Summit que vem, porque ainda falta bastante tempo, né? Falta 1 ano. Mas do que você viu aqui, das inspirações que você teve, você sai daqui inspirado ou você acha que as pessoas vão ficar mais 1 ano ainda nessa área cinzenta da IA? Não, eu acho que a gente está começando a ver muitos produtos de IA aqui no Brasil ganharem forma. E eu sinto cada vez mais que o movimento de startups brasileiro está ganhando força. Muita gente construindo em público, muita gente levantando investimento, muita gente, entre muitas aspas, copiando o que a gente vê nos Estados Unidos, que é muito mais avançado do que a gente nesse quesito por N motivos, né, que nem vale entrar aqui, mas eu sinto que a gente está chegando num ponto bem melhor para empreender e para criar. E o Web Summit é um lugar muito bom para você que quer empreender, para você que quer achar investidor, para você que quer achar cliente, para você que quer estudar o mercado e fazer conexões. Porque, no fim, não é um evento para você sentar e ficar assistindo um monte de palestra e, nossa, meu Deus, aprender um monte de coisa no sentido tradicional da coisa. É mais para ter esses insights, tipo assim, você, numa conversa de bar, você, caralho, faz uma conexão e, nossa, meu Deus, eu não sabia que eu podia fazer isso, né? É isso. É para abrir a mente e para fazer conexão. Mas, enfim, voltando ao que você falou, ao que você perguntou, eu acredito muito nesse movimento startupeiro ganhando força e cada vez mais gente criando coisa com IA ou sem IA. Cara, eu acho que eu concordo plenamente, cara. Eu acho que a IA está acelerando a vontade das pessoas de fazer. E aí, pessoal, aqui eu vou trazer os meus últimos 5 centavos, tá? O povo brasileiro é especial para isso. Eu sinto que a gente nasceu para isso, cara. Porque ninguém tem a nossa resiliência, ninguém tem a nossa criatividade, tá? Eu já tive experiências internacionais em diversos países, tá? Eu posso dizer para vocês, eu não tô falando que nós somos melhores, mas essas qualidades, cara, são muito valiosas. A gente se adapta.
né? A gente consegue se adaptar. Adaptação, iniciativa, você não ter medo. Cara, a gente começa o negócio, Gabs, sem saber fazer, cara. Tá? Vou dar o nosso exemplo de novo. A gente começou uma empresa de RH sem saber nada de RH, cara. Como é que você Como é que você abre uma pastelaria, cara, se você não sabe fazer pastel? Sabe? É aquela coisa do Tony Stark. Ó, cara, Jarvis, sometimes you have to run before you can walk. Sabe? Às vezes a gente corre antes de andar, a gente nem sabe andar direito, a gente só sai correndo, cara. E é uma somatória de fatores que nos levam a isso, né? É um ambiente adverso, é um país cheio de oportunidades, mas também cheio de dificuldades, né? Então eu enxergo como você, cara, concordando plenamente, que a IA, ela vai dar mais asa para essa mentalidade, né? Só que isso vai ter um preço. Eu vejo uma bolha aí, cara, Com né? certeza. Né? Porque assim, muitas ideias estão ganhando corpo muito rápido, coisa que demorava muito tempo e era muito caro, né? Você vai pagar um designer, por exemplo, para fazer um protótipo, cara, isso custa caro, né? Você vai pagar um cara comercial para vender para você, isso custa caro, né? Então, para você, é o velho go-to-market, né? Você tem uma ideia muito boa, você tem um produto muito bom, muito bem executado, mas nada disso importa se você não consegue ir para mercado, né? Então, conversando com a galera aqui, especialmente startupeiros, cara, isso aqui é um celeiro de startupeiros, né? O pessoal falou, esse é outro insight interessante, né? De que recentemente teve a quebra do Silicon Valley Bank, né? Lá em São Francisco. O que quer dizer isso? Para quem não sabe, esse era o banco de fomento dos Estados Unidos que dava dinheiro, né, para as startups poderem ser aceleradas. Não é que o banco dava dinheiro, era o banco que operava os investimentos, né? Então, o VC tal, o investidor tal, usava esse banco para pagar, né, os salários, ou enfim, para onde fosse o dinheiro da startup. E, de repente, esse banco quebra. Né? Ou seja, a gente está saindo, depois dessa quebra, isso chacoalhou muito o mercado de startup. E eu falo para você, cara, que toda crise tem seus benefícios, né? Então, causou uma crise nas startups. Agora, o que isso significa na prática, Gabs? Isso é o pulo do gato. É onde está o valor e é a dica que eu deixo aqui para vocês já, tá? Que é o seguinte, com essa quebra, o padrão, a régua de exigência do investidor para startup subiu. Tá mais difícil você levantar grana. Tá? Então, há anos atrás, especificamente falando do Vale do Silício, que não tem lugar como lá. Tá? Portugal não é assim, o Brasil não é assim. Lá é onde você tem mais dinheiro disponível para investimento em empresas nascentes. Isso é que eu saiba, né? Porque os Estados Unidos é um país grande e é um país próspero. Né? Agora, dadas as proporções, Portugal é um bom país, Estônia é um bom país, mas são proporções muito menores, porque são países 10 vezes, 20 vezes menores. Se você pesquisar a quantidade de unicórnio que tem nos Estados Unidos versus a Europa inteira, cara... É uma coisa de maluco. Cara, e todas as empresas pop que a gente conhece, cara, a imensa maioria é americana. E tem algumas outras que a gente não sabe, né? Então, o Spotify não é americano, por exemplo. Né? Você tem o Canva, não é americano, é australiano. Né? A Nokia é finlandesa. Então, tiveram muitas empresas que não eram americanas, que todo mundo conhece, mas ninguém sabe de onde veio. Né? Bom, mas enfim. E aí, com essa quebra, né, isso trouxe um chacoalho no mercado e levou a régua do que o investidor exige para ele te dar dinheiro. Para ele aplicar dinheiro em você. E na prática, pessoal, qual que é o pulo do gato? A sua ideia não vale nada se você não resolve o problema de ninguém e se você não tem cliente. E um dos gargalos que o pessoal fala também é que, beleza, é muito mais fácil hoje você construir um produto com IA e as ferramentas disponíveis, mas o segredo é a distribuição. Né? Como que você vai distribuir? Tem que chegar no no usuário, né? Principalmente SaaS, né? Serviço online. Cara, como distribuir um serviço... Foda. Isso é doido, né, cara? A distribuição é o segredo. Eu já vi vários artigos e vídeos que falam sobre isso, né, cara? Eu acho que eu vi o Primo Rico lá, como é que é o nome dele mesmo? Thiago, falando isso. Cara, na maioria dos negócios, o pulo do gato é a distribuição. Tá? Então, eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de café. Muito de café. Só que, e para minha alegria, o café não me tira o sono. Então, eu posso tomar café 11 horas da noite, tomar 10 expresso, eu vou dormir na mesma. Em Portugal, tem uma marca muito emblemática de café que chama Delta. É uma empresa formidável, o dono já faleceu, infelizmente, mas ele deixou um legado inacreditável. Os caras são, assim, sendo de Great Place to Work anos seguidos. Era aquele dono que pagava faculdade pro filho do funcionário. Então, esse cara, o velório dele foi parou o país, cara. É uma empresa fantástica. Só que o que acontece, cara? O café da Delta, é impossível que ele tenha qualidade. A qualidade que eu gosto, de café premium, de café legal, café de fazenda. Por quê? Porque para você ter um produto que chega em todo mundo, existem regras. O cara que produz o café de altíssima qualidade, cara, ele tem 5 sacos para vender. É o que ele tem. Depois disso, ele vai ter mais café daqui 3, 4 meses, 1 ano.
Entendeu? Então, em muitos casos, não estou falando para a gente perder qualidade para poder distribuir, Sim, não é isso. claro. Mas o que fica a dica é o desafio, né? Porque se o segredo é a distribuição, como que você faz isso bem? Como que você não perde a qualidade? Porque alimentos é difícil, cara, né? Alimentos é um mercado extremamente difícil, justamente porque as coisas estragam. Com tecnologia não funciona assim. Você constrói um robô, não vai ficar velho. Tão cedo, pelo menos, né? Então, já que a distribuição é um fator determinante, cara, a IA consegue ajudar muito nisso, a tecnologia consegue ajudar muito nisso para você poder escalar melhor, né? Então, é possível hoje você ter uma boa ideia que tem um potencial de escalabilidade muito grande para chegar nos usuários. Agora, se você não tem cliente pagante, cliente satisfeito, cara, seu negócio não tem valor. Agora, você não precisa de um cliente que te paga 1 milhão, gente, tá? Você precisa ter 10 clientes que te paguem R$ 1. É aquela máxima, né? É melhor você ter 100 clientes que te pagam R$ 1 do que você ter um cliente que te paga R$ 100. Você perder esse cara, você perdeu tudo, você não tem nada. Se você tiver 100 clientes que te dão pouco, você perde um, você ainda tem os outros 99, né? Então, é uma mentalidade muito doida que a gente está trazendo para essa alta tecnologia, né? Na expectativa de mudar o mundo, cara. Isso tem potencial. Chega a níveis, cara, que a gente não, né? E eu tô vendo coisa de filme acontecer, né, o Gabs? Tô vendo Eu, Robô acontecer. Com certeza. Tô vendo Matrix acontecer, Com cara. certeza. Terminator acontecer. Sim. Cara, Não, muitas coisas que a gente só via em filme ou em Black Mirror da vida, né? Você tá vendo acontecer tá hoje. vendo acontecer. Tanto as boas quanto as ruins, infelizmente. É isso aí. Pessoal, então, quer deixar suas últimas dicas, então, pra gente finalizar? Cara, venha pro Web Summit. Acho que essa é a dica que eu tenho pra te dar. Super vale a pena. Venha pro Web Summit e tira aquele projeto que você tem aí na sua cabeça, que está no papel há muito tempo e coloca ele para funcionar. Porque hoje a gente consegue construir mesmo e acho que esse é o momento de construir coisas, tentar, errar, falhar e se adaptar, né? Não adianta lutar contra essa onda que a gente está nesse momento, né? Que nem você falou, também acho que é uma certa bolha, né? Mas é um papo para outro episódio. Mas, de qualquer forma, a gente não vai voltar a construir produtos da maneira que a gente fazia antes. A gente não vai voltar a desenvolver software da maneira que a gente fazia antes. Mudou, está mudando. É um caminho sem volta. Boa. Cara, fala do seu canal para a gente finalizar. Bom, eu tenho um canal no YouTube chamado Gabs Ferreira, um podcast chamado Olá Gabs. Eu sou Gabs Ferreira em todas as redes sociais, falo bastante sobre tecnologia e carreira internacional, especialmente para você que quer ir para a Europa. Especialmente Estônia agora também, tem um conteúdo legal com eles que está para sair. Se tudo der certo, quando sair esse episódio aqui, já vou ter esse conteúdo com a Estônia lançado. E é isso. Obrigado, pessoal da Deploy, por ter me trazido aqui. Obrigado, Mal, pelo papo, pelo happy hour, pelas trocas. Foi muito legal mesmo. E espero estar aqui ano que vem de novo, sentado com você. Talvez num stand maior da Deploy. Grande, né, aquele ali, ó. Vamos. É isso aí. Pessoal, então esse foi o Gabs, foi nosso convidado especial, tá? E pra gente finalizar, se você é um profissional em busca, um profissional de design em busca do próximo passo na sua carreira, vem conversar com a gente, tá? Os nossos talent, nossas pessoas, nossos profissionais especializados nesse tipo de recrutamento estão prontos para falar com você e para te ajudar a dar o próximo passo na sua carreira. E se você é uma empresa que não tem um time de design, a gente pode te ajudar a montar esse time. E se você é uma empresa que tem um time de design que precisa crescer de forma consistente, sustentável, vem falar com a gente também, porque a gente tem as melhores soluções para a contratação de UX designers. Lembrando que o nosso trabalho é fazer a ponte entre empresas, né, que valorizam os seus clientes, valorizam a usabilidade dos seus produtos, investem nisso com profissionais de altíssima qualidade que estão disponíveis a esse mercado tão rico, tão forte, tão poderoso e tão necessário. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço a todos vocês e obrigado pela audiência. Valeu! Tchau!